Tá todo mundo dizendo que a Aline Campos, ex-riscado, tá insuportável no BBB. Que ela só fala de energia, campo, fica mandando todo mundo meditar. E o curioso é que ao mesmo tempo que ela se diz tão espiritualizada e conectada, ela vive se irritando, discutindo, querendo ter razão e exigindo que as pessoas acolham o ponto de vista dela. E aí é que entra a dissonância, né? Como é que alguém se diz tão espiritualizada e age de forma tão incongruente com o que ela prega? E é aí que a gente erra no julgamento. Porque o que está acontecendo com a Aline é algo que muitas de nós já viveu, inclusive eu. Ela está numa fase do despertar da consciência que a gente começa a ver o mundo com outros olhos. Começa a se compreender como um ser espiritual e não só mais como um corpo. É a fase em que a identidade antiga, material, já não serve mais. Mas a nova identidade espiritual ainda não está firme o suficiente para se sustentar. É como se a gente estivesse atravessando uma ponte de duas versões da gente mesma, a material e a espiritual. E nessa travessia, duas coisas geralmente acontecem, que é o que está acontecendo com a Aline. A primeira é que a gente começa a achar que enxerga mais do que os outros e entra numa vibe de querer salvar o mundo, querer converter todo mundo, como se a gente tivesse acabado de encontrar a grande verdade e que a gente precisa falar para a galera, para todo mundo saber. E a segunda coisa é que a gente fica falando disso o tempo todo, porque como eu disse, a nova identidade ela ainda não está firmada, ela ainda está frágil, ela não está totalmente integrada. Então a gente precisa ficar repetindo isso para a gente mesmo, para se reafirmar, para poder sustentar essa nova identidade. Então às vezes é essa identidade não madura que ainda fala por ela, a identidade antiga. Então ela fica tentando agir como uma mestra, mas ainda reage como discípula ferida, que ainda não integrou as sombras dela. E é isso que a gente vê nela, uma mulher atravessando um processo real, um processo espiritual, que ainda não se estabilizou internamente. O que ela vive é legítimo e muitas mulheres já passaram ou estão passando por isso. Uma transição entre quem eu era e entre quem eu estou me tornando. E essa travessia, minha amiga, muitas vezes é desafiadora. Então me conta aqui se você já viveu algo parecido e se você conhece alguém que está fazendo essa travessia, manda esse vídeo para ela.